Gente, o meu tema vai ser economia circular como instrumento de política pública. Então, é um tema bem abrangente que eu vou tentar resumir, e eu acho que ele tem, né, enfim, muita relação com tudo que foi colocado aqui em todos os nossos módulos. Eu estruturei, né, em 5 etapas, então eu pretendo fazer uma breve contextualização sobre economia circular, mostrar de que forma que ela está relacionada com os ODSs, e também fazer uma provocação, assim, enquanto participação do governo em inserção desse assunto. Então, eu me apropriei aqui da imagem do Dr. Aron, porque eu achei que ela foi bem esclarecedora, assim, para mim. Eu estou entendendo a economia circular como mais um componente que discute colocar em prática o desenvolvimento sustentável. Ela está muito ligada com o S da sustentabilidade, por trazer algumas ferramentas, né, que contribuem para a eliminação dos resíduos. Então, aqui a gente está entendendo a mudança climática como um desafio em comum, né, e as soluções circulares importantes, porque só a transição da matriz energética não seria possível para eliminar, né, toda a emissão de gases de efeito estufa. Então, nesse sentido, a importância de soluções circulares para a gente também conseguir contribuir. Ela tem uma agenda mundial muito parecida do que alguns componentes da agenda mundial parecidas do que a gente viu durante o curso da agenda ESG, e eu trago um destaque para alguns movimentos da União Europeia, né, que contribuem e assim são muito relevantes para o tema da economia circular. Antes de trazer o conceito, a gente tem que entender que a gente tem um modelo, né, industrial de fluxo linear, onde a gente pensa em extração, processo, uso e descarte. E isso, né, acaba acarretando no esgotamento das fontes de recursos e no acúmulo de materiais rejeitados. Então, o conceito da economia circular, a gente tem que entender ele como sendo um sistema industrial regenerativo e restaurador, e a gente precisa entender ele como uma quebra de paradigma justamente desse sistema linear que até então, né, a gente vem trabalhando, pensando num descarte, num sistema linear. Essa é uma representação da economia circular, é uma figura bem conhecida, e aqui eu peço que vocês prestem atenção principalmente para aquela figura roxinha do design, porque a economia circular ela justamente se preocupa na concepção do produto, né, ou do processo. Aqui, uma breve contextualização do ciclo biológico, do ciclo técnico, que a economia circular traz, baseada sempre em 3 princípios. E a gente entender que a gente não tem que pensar no final do processo o que eu vou fazer, né, com o resíduo, a gente tem que pensar já na concepção do produto para que isso funcione de uma forma melhor. A economia circular não é sinônimo de reciclagem, a gente tem que entender a reciclagem como uma etapa dentro da economia circular, mas como uma última alternativa. Então, a gente tem que pensar em um processo em que a gente recuse uma matéria-prima renovável, consiga pensar em alternativas diferentes. Então, 3 aprendizados em 3 minutos seria a chave está no design. Na economia circular, o resíduo é igual a um recurso, o resíduo não é lixo, e a reciclagem é o último recurso. A gente não tem que pensar na reciclagem, e sim na concepção do produto. Aqui, de que forma ela está relacionada com os ODS, né? Então, ela é um instrumento que ela vai contribuir muito para o alcance das metas e objetivos, e aí, né, essa imagem eu acho que ela é bem ilustrativa no sentido dela integrar todos os ODS, e para esse trabalho eu destaquei um ODS, que é o ODS 12, que vai tratar do consumo e produção responsáveis, que está 100%, né, ligado ao tema de economia circular. E também, dentro do ODS 12, eu destaquei uma meta dentro desse ODS, que é a meta 12.5, que ela vai falar, né, que até 2030 a gente precisa reduzir substancialmente, e esse substancialmente é um problema que um grupo de trabalho do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada encontrou, porque é muito difícil a gente não ter indicador, né, para isso. Eu acho que é um problema em comum que a gente viu dentro da agenda ESG. Aqui eu destaco a Política Nacional de Resíduos Sólidos como sendo, né, uma das principais regulamentações desde 2010, e a minha crítica é justamente não ter tido tanto avanço com relação a esse tema dentro da legislação brasileira. A economia circular aparece no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é um plano recente, 8 vezes, ela está dentro das diretrizes estratégicas, mas ela não aparece, assim, nenhuma vez. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele ainda foi pensado numa concepção de sistema linear, né, e por isso essa dificuldade. Segundo os dados do CNIR, a nossa taxa hoje, né, o nosso Índice Nacional de Recuperação de Resíduos é de 1,67%, sendo que a nossa meta precisa ser de 48% até 2040, ou seja, a gente está bem longe. Eu achei essa meta muito otimista.
E aqui a minha provocação é que, para que a gente consiga aplicar, né, cada vez mais as ações circulares, a gente precisa ter um movimento tanto de governo quanto da iniciativa privada, do terceiro setor, precisa ser um trabalho em conjunto. E na minha percepção, o movimento, né, as ações da economia circular, ela vem muito mais de um movimento das empresas privadas e da organização da sociedade civil. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, de modelos de negócio que foram criados e já na sua concepção a partir da economia circular, mas trago uma crítica porque, no meu ponto de vista, né, e pelo esse breve tempo de estudo que tive, a política pública no Brasil, ela ainda está respaldada no modelo antigo, né? Então, eu acho que é preciso um movimento um pouco mais intenso para que esse processo e essa mudança de sistema seja um pouco mais acelerada.